Então, gente, o hipotireoidismo, a gente tem que falar que o hipotireoidismo está muito ligado, extremamente ligado à obesidade. A síndrome metabólica, o que é síndrome metabólica? São alterações que começam a dar no paciente, é diagnosticado síndrome metabólica, que está com síndrome metabólica, quem tem pelo menos 3 fatores: triglicerídeos altos, circunferência abdominal alta, acima de 88 para mulher, acima de 98 para homem, mais ou menos, ou 102 para homens. Pressão arterial, diabetes. Pelo menos isso você já está com síndrome metabólica. Sem citar resistência à insulina e tudo isso. Então, essa síndrome metabólica, ela promove aumento de marcadores inflamatórios e isso interfere no hormônio TSH, que é aquele hormônio secretado por quem? Pela hipófise, não é a tireoide que secreta o TSH. A tireoide secreta o T3, T4, o T1, o T2, a calcitonina. Não é só o T3, T4. Tem outros hormônios que a tireoide secreta. E o TSH, que dá o comando para a secreção desses hormônios da tireoide. Mas quem produz o TSH é a hipófise. Então, quando a pessoa está aí com a síndrome metabólica, ela já está inflamada, já está com os marcadores inflamatórios altos, que vai interferir nesse TSH, que leva a disfunções tireoidianas. Então, existe uma correlação entre diabetes e hipotireoidismo. Então, a pessoa fala, eu acho que eu estou com hipotireoidismo porque eu estou obesa, e torce para ter. Torce para ter. O pior é isso. Tomara que eu esteja, porque aí o médico vai me passar um remédio, aí eu saio do hipotireoidismo e emagreço. Se fosse fácil assim, hein? Se fosse fácil assim, estava bom. Mas não é. Essa correlação obesidade hipotireoidismo é a recíproca é verdadeira, porque o inverso é verdadeiro, porque dificulta o progresso o processo de emagrecimento, quem tem o hipotireoidismo, e a própria obesidade dá o hipotireoidismo. Por quê? Porque as citocinas inflamatórias vão fazer alteração no TSH. Então, quando o processo de emagrecimento também é dificultado pelo hipotireoidismo, vai levar a uma disfunção mitocondrial. E essa semana a gente vai ter aula de mitocôndria também, que mitocôndria tem que entender. Você que é profissional da área da saúde tem que entender de mitocôndria também, porque a maioria das doenças vem de mitocondriopatias. Então, quanto maior o seu TSH, maior é a resistência insulínica e o aumento de triglicerídeos. Está tudo interligado. Por isso que um profissional que vai atender um paciente, um profissional da saúde, tem que saber fazer essas interações. Tem que saber relacionar uma coisa com a outra. Porque o pâncreas está inteiramente ligado com a tireoide, que está ligado com a adrenal. Um afeta o outro. Então, aqui a gente já viu, resistência insulínica, que da onde vem a insulina? Do pâncreas. Vai alterar lá os hormônios tiroidianos, aumentar o TSH. A adrenal, quando secreta muito cortisol, começa a também afeta o intestino, daí permeabilidade intestinal, aumenta a insulina e a insulina aumentada vai prejudicar a tireoide, porque vai afetar o TSH. Vejam como esse triângulo, né? Tireoide, adrenal, pâncreas, esse eixo aí está extremamente ligado. Então, você, profissional da saúde, tem que entender isso daí para saber como que resolve o problema do seu paciente, porque a gente pode criar várias rotas metabólicas, atacar o problema de várias maneiras. E por isso que você tem que saber suplementação, transporte de neurotransmissores e de hormônios, receptores, quem produz o quê, o que está ligado com o quê. Por isso que você tem que fazer uma formação para não ficar só decorando o nome de remédio. Vamos falar agora como que são formados o T3 e o T4, o T3 reverso, o que é T3 reverso? Bom, antes de mais nada, nós temos que entender o que são as deiodinases. O que são essas deiodinases? A deiodinase é uma enzima peroxidase envolvida na ativação ou inativação dos hormônios tireoidianos, porque dependendo
da deiodinase, ele pode ou ativar ou desativar. Tem algumas que a gente não quer. Por exemplo, o T3 é metabolizado pela deiodinase tipo 3, tá? Então, o T3, eu não vou falar D3, porque senão vão confundir com vitamina D. Vamos falar deiodinase tipo 3, mas a gente escreve D de dado 3, tá? Que se sabe que é deiodinase 3. Então, o T3 é metabolizado por essa deiodinase tipo 3 e ele se torna T2, sabia? Que é um hormônio menos ativo e que é eliminado pela urina. Ué, eu pensei que a tireoide só produzia T3, T4. Não, tem o T1, T2. Então, nós não queremos isso. Nós não queremos ativar a deiodinase tipo 3, porque ela vai transformar o T3, que é o hormônio ativo, que é esse que interessa, em T2. E o T4? T4 é um pré-hormônio. Nós queremos que ele se transforme em T3, porque T3 que é o que vai funcionar. O T3 que é o hormônio ativo. Então, quem toma Puran, Sintroid, esses remédios, ele é T4. Se ele não converter em T3, de nada está adiantando. Então, o T4 também sofre ação da deiodinase tipo 3. O que a deiodinase tipo 3 faz? Ela transforma o T3 em T2, ou seja, inativa o T3. E no T4, ela transforma o T4 em T3 reverso. Ué, peraí, para que eu não entendi nada. Vamos lá de novo. O que é T3 reverso? É um T3 ao contrário, como se fosse um T3 olhado no espelho. A fórmula do T3 é ao contrário. Então, ele não funciona. Quando o T4 não se converte em T3, o T3 reverso sobe. Esse exame quase ninguém pede, deveria pedir. Porque quem está tomando Puran e não está convertendo T4 em T3, o T3 reverso deve estar alto. Então, a deiodinase tipo 3, não queremos. Ela não é boa. Porque ela inativa o T3 e ainda transforma o T4 em T3 reverso. Mas quando o T4 sofre a ação da deiodinase tipo 1 ou tipo 2, aí queremos, porque ele forma o T3. Então, nós queremos ativar a D1 ou a D2, a deiodinase tipo 1 ou a deiodinase tipo 2, para realmente fazer o que a gente quer, converter o T4 em T3. A deiodinase tipo 3 nós não queremos, tá? Então, grava isso. A deiodinase do tipo 3 são periféricas, sofre a ação da resposta inflamatória e do nível de selênio também. Então, quando tem inflamação no corpo, a pessoa tem mais T3 reverso ou T2, 2 que a gente não quer. O T4 não transforma em T3. E a obesidade é uma doença totalmente inflamatória. Então, quem é obeso vai ter hipotireoidismo, provavelmente. Por quê? Porque vai ativar a deiodinase tipo 3. E a deiodinase tipo 3 ou transforma o T4 em T3 reverso, ou inativa o T3, porque transforma o T3 em T2. Tá? Então, o inverso é o contrário. A pessoa fala, ai, eu estou obesa porque eu tenho hipotireoidismo, mas ao contrário é verdadeiro. O hipotireoidismo dá obesidade, porque se você não converte T4 em T3, seu metabolismo lentifica, porque é a tireoide que cuida do nosso metabolismo geral e da temperatura basal, e aí a obesidade gera inflamação, que vai afetar a deiodinase, produzindo mais deiodinase tipo 3, e vai dar alteração no TSH. Foi claro? Então, o hipotireoidismo interfere na função também contrátil cardíaca e na diastólica. Então, quem tem hipotireoidismo tem bradicardia, o coração bate devagar, porque interfere nessa função contrátil. Promove resistência vascular e aumenta o nível de colesterol. Ou seja, oxida o colesterol. No hipotireoidismo, o paciente morre de doença cardiovascular. E quanta gente que tem há anos esse hipotireoidismo. Agora tem o hipertireoidismo, que é o contrário. O paciente também morre de doença cardiovascular. Porque, ao contrário, em vez da bradicardia, ele tem taquicardia, tem palpitações.
tem fibrilação arterial, tem insuficiência cardíaca congestiva, tem hipertensão sistólica.